Que Deus possa estar abençoando e espero que vocês estejam em casa já desfrutando do aconchego do seu lar. Deus abençoe e continue mandando. Nós vamos estar orando e é isso aí. Como a gente vai falar sobre comunhão, quero também trazer rapidinho uma elucidação sobre o que é comunhão. Comunhão significa participar ou partilhar, viver junto, andar junto, seria uma definição mais simples. É uma palavra grega muito usada, que é a koinonia, em português traduzido para a palavra de comunhão. Este é o ato de usar uma coisa em comum. Sentido da palavra tem o companheirismo, compartilhamento, congregação de pessoas, interesse comum, ter em comum, usar juntos, participação e parceirismo, entre outros. Com quem devemos ter comunhão? A comunhão, para ser efetiva, ela tem que partir de duas partes. Primeiro, Deus e os homens. Ela tem a parte da comunhão, que é a comunhão vertical, que é diretamente com Deus, onde nós teremos comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Essa comunhão, a gente se expressa muito em oração e louvor, adoração ao Espírito Santo em verdade. Também deve haver comunicação entre... E essa comunhão, nós temos que ter ela diariamente. A partir do momento que nós temos, como eu já falei anteriormente, no período de oração, quando nós estamos nesse período de oração, de louvor e adoração, nós mantemos essa comunhão diretamente com Deus. O segundo aspecto é o aspecto horizontal, diretamente com os homens. Vertical com Deus e horizontal diretamente com os homens. Também deve haver comunicação entre os crentes. Comunhão uns com os outros. 1 João 7. Ele comenta sobre isso. Gálatas 2:9 também, onde fala sobre a participação da assistência aos santos. Outro aspecto é o lado espiritual. Atos 2, versículo 42, ele diz o seguinte: e todos continuavam firmes no ensino do apóstolo, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Versículo 43 fala assim: em todos eles havia um profundo respeito e os apóstolos faziam muitas maravilhas e sinais. Versículo 44. Todos os que criam estavam juntos e unidos e tinham tudo em comum. Então não havia, na igreja primitiva, não havia necessitados. A gente vê até mais na frente, no versículo 45 em diante, também a gente vê que eles vendiam suas propriedades também para que não houvesse ninguém no meio, entendeu, passando fome. Então, do lado espiritual, nós encontramos o orar juntos, que é como hoje. O momento da oração é um momento que, além de nós estarmos orando, nós também vamos estar falando sobre alguns aspectos da Bíblia. Outra situação é cantando, louvando e adorando juntos. É uma maneira de, hoje em dia, está nessa questão aí, né? Uma hora abre as igrejas, uma hora fecha as igrejas. Mas quando nós estamos nos cultos, nós estamos vivendo, adorando, louvando, orando, vivendo uma vida de comunhão na plenitude. Porque nós fazemos isso na prática, juntamente com os nossos irmãos, que mantemos comunhão com os nossos irmãos. No compartilhando em testemunho, exortação, encorajamento, edificando uns aos outros nas operações do Espírito. Outro aspecto era o ministério da palavra, a doutrina dos apóstolos, como nós vimos lá em Atos 2:42. Havia também, lá em Atos 42, o partir do pão, que era a comunhão. É andar juntos, comer juntos, partilhar juntos, sabe? Dividir as coisas mutuamente. A outra parte prática é
A comunhão nos lares. Atos 2,46, diz o seguinte, Atos 2,46. Todos os dias eles adoravam juntos no templo, reuniam-se nas casas para o partir do pão e participavam das suas refeições com grande alegria e gratidão. Era a forma deles fazerem isso na prática. Outra coisa era suprir as necessidades materiais. Como eu falei para você, no meio da igreja primitiva, nesse período quando houve esse avivamento, lá depois que eles oraram e veio aquele momento ali da visitação do Espírito Santo, houve essa grande necessidade de ninguém passar necessidade. Então, se eu tenho, então eu vou dividir com o meu irmão. O meu irmão não vai passar fome, não vai passar necessidade. Nós vamos dividir por um comum. Outra coisa era a comunicação. Havia uma comunicação. Dentro da comunhão tem que haver comunicação. A questão da oração. Como é que Deus... Lembra que na última vez que a gente estava falando sobre oração? Por que devo orar se Deus já sabe de tudo que eu preciso? Na verdade, Ele já sabe. Mas Ele quer que você fale para Ele a sua necessidade. Então é preciso ter comunicação. É preciso eu me comunicar. Outra coisa é a distribuição para as necessidades. Havia, Romanos 12, versículo 13, ele fala sobre essa situação de divisão. Dividir tudo. Ninguém tinha necessidade de nada, entendeu? A igreja em si, ela trabalhava especificamente para isso, para que não houvesse essa dificuldade. Romanos 12, versículo 13, diz assim: quando os filhos de Deus estiverem em necessidade, sejam vocês os primeiros a ajudá-los e criem o hábito de ser hospedeiros ou hospitaleiros. Engraçado, né? A Bíblia nos ensina a fazer isso. Outra coisa é conhecer e apreciar uns aos outros. Fazemos visitas, sabe? Estarmos consolidando os mais novos, as pessoas que vêm para a igreja, a gente tem o hábito de consolidar. Dentro do discipulado, para que haja uma eficiência no discipulado, é preciso que haja uma consolidação. Sabe? Ligar para aquela pessoa que veio para a igreja, atender no domingo, falar com ela, sabe? Que é o feedback. E manter esse feedback. Porque no discipulado, a gente vai ver isso mais na frente, uma das características do discipulado é de andar juntos, é de estar juntos, estar ligado, colado um com o outro. E a igreja precisa viver esse momento de unidade, de comunhão. Outra pergunta. Com que estamos proibidos de manter comunhão? Primeiro nós vimos com quem devemos ter comunhão e por quê. Agora, com quem não devo manter comunhão, ou não devo ter comunhão. Primeiro, com o mundo. Efésios, capítulo 5, versículo 11, ele fala o seguinte. Efésios 5, versículo 11. Deixa eu só encontrar aqui, porque acho que sumiu aqui da Bíblia. Achei. Efésios 5, versículo 11, diz assim: não participe dos prazeres indignos do mal e das trevas, mas em vez disso, tragam todas essas coisas para a luz. Não tem comunhão. Tem um ditado muito comum que a gente usa: a luz não tem comunhão com as trevas. Ou onde tem trevas, não tem luz. Ou onde tem luz, não tem treva nenhuma. Não tem como se misturar. É como água e óleo. Não tem como se misturar. Então, nós não devemos manter comunhão com o mundo. Outra situação que é contra os espíritos satânicos. 1 Coríntios 10, 20, nós vemos que na igreja, Paulo fala que isso lá na igreja, olha só. Não absolutamente
O que eu estou dizendo é que aqueles que oferecem alimentos a esses ídolos estão unidos no sacrifício aos demônios e não a Deus. Certamente, não desejo que nenhum de vós seja participante com os demônios ao comer, junto com os pagãos, da mesma comida que foi oferecida aos ídolos. Então, não temos que ter comunhão com os espíritos satânicos. Muitas vezes a gente tem comunhão porque a gente não sabe, a gente acaba se envolvendo. Então a gente tem que distinguir. A iniquidade, religiões falsas. O apóstolo Pedro fala sobre as religiões falsas, doutrinas falsas. O apóstolo João também nos fala, né, segundo João 9, versículo 11. Então são situações que nós não devemos manter comunhão de maneira nenhuma. Quais são as diferenças doutrinárias que podem ser base para quebrar a comunhão? Qualquer doutrina que ataque os passos fundamentais do processo de redenção deve ser excluída da comunhão. Diferença de opinião a respeito da escatologia, a respeito dos princípios da Bíblia, a respeito da própria palavra de Deus, não são motivo suficiente para quebrar a comunhão. Mas precisamos manter a unidade do Espírito até chegarmos à unidade da fé. Regime alimentar, guarda de dias, a distinção nacional, judeus e gentios, não são motivos para quebrar a comunhão. Um herético e heresias são motivos para quebrar para descontinuar a comunhão, ou seja, para quebrar a comunhão, no caso de heresias. Hoje, no Facebook, tem muita gente oferecendo milagres, oferecendo solução de problemas, e a gente sabe que não é por aí. Não estou dizendo que eles são falsos, não, mas os milagres não vêm assim, dessa maneira. É preciso a gente ter fé. E para isso é preciso a gente ser o quê? A gente precisa ser motivado para isso. Alguém chegar para você e dizer, olha só, o teu problema vai ser resolvido porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Não é bem assim. Então a gente não deve. A gente precisa ter cuidado com a questão das heresias. Porque elas podem de repente entrar na nossa casa sem a gente nem perceber. Então a gente precisa estar atento. Uma dessas coisas por causa da heresia, ela pode quebrar a comunhão, sim. Outra coisa que pode quebrar a comunhão, o próprio pecado. Isaías 59, versículo 1 e 2, ele fala: seus ouvidos não estão fechados para que não possa ouvir, seus braços não estão cruzados para que não possa agir, mas os vossos pecados, versículo 2, fazem distinção entre vós e o vosso Deus. Então, eu perco comunhão com Deus, deixo de ter comunhão com Deus por causa do meu pecado também. Quais são outros motivos para quebrar a comunhão? Primeiro, conduta desregrada. O que é uma conduta desregrada? Vamos ver lá em Mateus 8, rapidinho. Mateus 18, versículo 15. Diz assim: se um irmão pecar contra você, vá e fale com ele em particular, para que ele possa ficar frente a frente com sua falta. Se ele o ouvir e confessar, você ganhou de volta seu irmão. Versículo 16. Mas se não ouvir, leve então um ou dois como testemunha, e vá ele novamente provando tudo quanto você diz por ele. E se recusar a ouvi-los, então leva o caso à igreja. E se recusar também a ouvir a igreja, trate-o como pagão ou cobrador de impostos. Então é uma situação crítica, mas é uma quebra de regras. Princípio, não quero. Eu lembro de uma situação, numa igreja um tempo atrás, alguns anos atrás, quando a gente era de uma outra igreja, um jovem, ele queria estar na igreja. A gente, na época, eu, Cláudia, o pastor Carlos, na época, Carlos Costa, e outra pessoa, não lembro exatamente quem,
éramos como se fossem líderes dos jovens. E esse jovem, simplesmente, ele fazia parte do meu grupo de discípulos, e ele disse que queria estar na igreja, queria continuar na igreja, mas queria estar no mundão. Queria participar das festas, queria namorar à vontade, queria viver normal, como se fosse comum para ele. E na época, ele, antes de falar comigo, ele tinha falado com outra pessoa, e a pessoa falou, não, você está certo em fazer isso, está certo. Então, ou seja, quando chegou aos meus ouvidos que eu disse que eu soube da história, ele já estava decididamente a não continuar na igreja. E se continuasse na igreja, ele queria viver como tinha dito. Uma vida completamente dissoluta, completamente fora dos padrões. E a gente, na época, a gente ensinava. Olha, você, entendeu? Na época, na igreja nesse período, muitos jovens vieram para a nossa igreja, eram viciados em drogas, eram viciados em álcool. Alguns eram, a gente chamava de roqueiros, entendeu? Gostavam de balada, festa, entendeu? Gostavam de rock, bebidas e drogas pesadas. Então essa galera toda veio para a igreja. E eu acho que, não sei se de repente ele se achou isso encantador, só sei que de repente a cabeça dele mudou. E disseram para ele, não, você está certo, bem continuar, entendeu? E na época a gente tentou conversar, nós fomos com ele, depois eu chamei, quando eu fui só, depois chamei o pastor Carlos Costa, a gente foi, conversamos com ele, e ele estava decidido a não continuar. E se continuasse na igreja, ele queria viver dessa forma. Como igual o crente Raimundo, um pé dentro, um pé na igreja e outro pé no mundo. Então, não dava para continuar. E a gente tentou, na verdade, conversar com ele para acalmar os ânimos, mas não resolveu. Enfim, uma conduta desregrada. Outra coisa, a cobiça. Excessivamente um desejo ganancioso. É outra coisa que pode quebrar a nossa comunhão. A idolatria é um desejo excessivo, afeiçoado a uma pessoa ou coisa. No caso das pessoas, tem gente que idolatra o marido, idolatra a mulher, tem gente que idolatra os filhos, tem gente que idolatra o carro, tem gente que idolatra o seu emprego, tem gente que idolatra, enfim. São N coisas. Essas coisas, elas quebram a comunhão com Deus. Já vou explicar por quê. Outra coisa é o escarnecedor. O escarnecedor, ele tem uma linguagem abusiva, zombeteira, sabe? É o famoso malhador, né? O gozador. Aquele que malha de tudo, entendeu? De toda situação. Não, na verdade, se a gente for ver, na verdade é uma falta de respeito. O beberrão, alguém que bebe habitualmente, sem regra. O extorsionário, aquele que obtém algo de uma pessoa por meio de opressão ou abuso de autoridade. A gente vê muito isso, né? As pessoas tomarem as coisas dos outros. Entendeu? Tomam posse das coisas dos outros. Isso também quebra a comunhão. E outra coisa é o fornicador, que é aquele que é habitualmente levado a relações sexuais ilícitas, né? A prática de relações ilícitas. Enfim, essas coisas quebram a comunhão. E por que quebram a comunhão? Porque, na verdade, eu deixo de continuar ligado ao propósito meu, ao princípio, ligado à palavra de Deus. Eu deixo de, sabe, eu começo a andar por um caminho diferente. Embora, a gente estava até no seminário falando, às vezes as pessoas querem estar na igreja, mas com o pensamento lá fora. Querem estar fazendo as coisas da igreja, mas fora da igreja estão vivendo um comportamento completamente diferente. E a gente não dá para fazer isso. Ou a gente é, ou a gente não é. E para ter comunhão, eu preciso andar na presença de Deus. Eu preciso andar na luz. Não tem como eu andar nas trevas. Certo? O propósito da comunhão é trazer para nós uma clareza de como devemos
em plena quarentena, nós temos que desenvolver um espírito de comunhão, sabe? De termos, sabe, de sentirmos a necessidade dos outros. As pessoas hoje, elas passam por situações que a gente nem sabe. Uma irmã da igreja, ela tinha uma amiga, tem uma amiga, e nesse período de quarentena, algumas semanas atrás, ela tentou se matar, e o objetivo dela era se matar e matar também os próprios filhos. Ou seja, num ato de desespero, as pessoas elas não pensam no que é certo. Num ato de desespero, as pessoas imaginam ou querem uma solução rápida e definitiva para resolver o seu problema. E nem sempre, no momento de crise, de pavor, de completa, sabe, uma situação completamente adversa. As pessoas muitas vezes não param para analisar, não param para perguntar: Deus, o que eu faço agora? A gente fala assim: Deus, você se afastou de mim. Não, mas não, Deus não se afastou de você. Deus está perto de você. Às vezes nós é que nos afastamos de Deus. E nós precisamos voltar a essa comunhão. Nós precisamos voltar a andar junto com Deus. Nós precisamos voltar à prática da palavra de Deus, a ouvir, a estudar a palavra de Deus. Sabe, até aquele momento de oração, 10 minutos, 15 minutos, isso faz uma diferença. Você não tem noção do quanto isso é um diferencial na vida da pessoa que ora 10 minutos ou 15 minutos por dia. Por quê? Porque você está falando com o teu Pai. O mundo não precisa saber o que você está passando. Mas dependendo da situação, procure a igreja. Procure os teus amigos. Procure os teus irmãos. Muitas vezes as pessoas passam por situações, às vezes com medo do que vão falar de mim, do que vão pensar de mim. Às vezes com receio. Será que as pessoas vão acreditar no que eu estou dizendo? Mas não. Comunhão significa isso, é você partilhar. Você está passando um problema? Meu irmão, eu estou com dificuldade. Eu já passei por problema. E eu procurei as pessoas. Então nós precisamos... não vou dizer que seja questão de orgulho. Não. Mas é porque às vezes você se sente tão, sabe, fraca, a ponto de chegar e dizer: olha, irmão, eu estou precisando de ajuda. Não. Mas nesse período, principalmente nesse período agora que nós estamos vivendo, é um momento que nós temos que refletir. E, sabe, e abraçar a necessidade dos outros. Andar junto, colado. Nós, como igreja, principalmente, o nosso objetivo é se nós pudéssemos, nós queríamos que o mundo inteiro estivesse bem agora, nesse momento. Mas a gente sabe que não é possível. Por isso, é necessária a comunhão. Beleza? Quais são alguns dos títulos dados a esta ordenação? Eu estou falando da comunhão e a mesa do Senhor. Eu estou continuando sobre comunhão. Quais são alguns dos títulos dados a esta ordenação? Quando fala a mesa do Senhor, a gente fala também de comunhão. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se passa alguém na tua casa, na rua, você vai levar ele para dentro da sua casa para comer contigo? Acho que dificilmente. Dificilmente. Mas, quando nós participamos da ceia, nós participamos da mesa do Senhor. É um momento pleno de comunhão na igreja. E esse momento, essa plenitude, ou essa característica, nós temos que levar também para fora. Sabe? Andar mais juntos. Mas quais são alguns dos títulos dados a esta ordenação? Primeiro, a ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, versículo 20, nós vamos encontrar sobre a ceia, ou o ato, o momento da ceia. 1 Coríntios 11 diz assim, 11, versículo 20. Quanto a vocês, se unem para comer, não é a ceia do Senhor que estão comendo, mas sim a ceia de vocês mesmos, sem esperar para repetir com os outros. De tal maneira,
que um não consegue obter o suficiente e sai com fome, enquanto outro fica embriagado. Ou seja, a gente tem que ter a questão da partilha, participar. Assim como a gente parte o pão na hora da ceia, tem que ser com o nosso irmão lá fora. Tem que ser lá fora. E a gente vai viver junto como igreja, nós vamos andar junto, o mesmo propósito, o mesmo ideal, a mesma vibe, o mesmo propósito, sentido. A mesa do Senhor, outro tipo. Em 1 Coríntios 10, versículo 21, ele diz o seguinte. Deixa eu achar aqui. Vocês não podem beber do cálice à mesa do Senhor e também à mesa dos demônios. Não podem comer pão tanto à mesa do Senhor como à mesa dos demônios. Ou seja, não tem como a gente fazer. É aquela questão que eu comentei antes. A água e o óleo. Não tem como se misturar. Ou você é crente, tem comunhão com a igreja, tem comunhão com Deus, tem comunhão com os irmãos, ou você não é. Não tem como ser as duas coisas. A Bíblia é bem simples, é bem clara. Outro título, em questão da ordenação à mesa, é a comunhão. 1 Coríntios 10, versículo 16, ele diz o seguinte. Quando pedimos a bênção do Senhor, quanto ao que bebemos do cálice do vinho à mesa do Senhor, isso significa que todos quantos bebem dele estão participando juntos da bênção do sangue de Cristo. E quando partimos os pedaços de pão para comer juntos ali, isso mostra que estamos participando conjuntamente do corpo de Cristo. Ele fala justamente esse momento da comunhão. Em outro sentido, quer dizer que essa comunhão ela não deve se relacionar, a gente deve só focar no sentido da ceia. Não, mas é no geral. É no geral. Todo mundo nesse período agora está passando por necessidade. Todo mundo. O salário das pessoas tem sido diminuído. Acho que 30%, eu acho que se não me engano, acho que foi diminuído o salário. Entendeu? Tem pessoas que perderam o emprego. Pessoas que saíram dos empregos, não tiveram condição de manter seus trabalhos. E muitas vezes tem pessoas passando necessidade mesmo. Então a gente tem que ter um coração aberto, um coração, sabe, sensível à necessidade do nosso próximo. Quem instituiu a comunhão? O Senhor Jesus instituiu esse serviço, quando a gente olha na Bíblia, primeiro na festa da Páscoa. Mateus 26. Mateus 26. Ele diz o seguinte. Mateus capítulo 26. Ele diz o seguinte. 26, 17. No princípio da festa da Páscoa, quando o pão feito com fermento era retirado de todos os lares dos judeus, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: onde faremos os preparativos para comermos a Páscoa? 18. Ele respondeu: vão à cidade e procurem determinado homem e digam-lhe: o nosso mestre falou, chegou a minha hora e eu celebrarei a festa da Páscoa com meus discípulos em sua casa. Então, a questão da comunhão, o primeiro a instituir foi o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo, período antes da sua crucificação. O segundo, o Senhor Jesus deu também revelação distinta a Paulo a respeito desta ordenação, em 1 Coríntios 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, porque o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e o cálice. Tomou o pão, comeu e depois tomou o cálice. É outra forma que nós vemos. Quais são os símbolos usados na comunhão? Nós temos 3 símbolos. Primeiro, a mesa. 1 Coríntios 10, 21, nós vemos isso. O segundo aspecto é o pão.
é a questão do partilhar. A mesa é onde nós partilhamos, o pão é o que partilhamos, e o vinho, que é o fruto da videira. Esses são os símbolos da comunhão. Qual é o significado desses símbolos? Esses símbolos, eles também têm um significado. A mesa é o lugar de amor, de comunhão, é onde nós vivemos em união ali com os irmãos, é união com a igreja, vivemos em comunhão, em unidade com o próprio Deus. O pão representa seu corpo quebrado, onde nós vamos também comer. No ato da ceia, nós comemos o pão, que simboliza o corpo de Cristo. Aquele que foi quebrado lá na cruz, que foi perfurado na cruz. E o vinho representa seu sangue, que significa a nova aliança. Esses são os símbolos e o significado desses símbolos na comunhão. No Velho Testamento, quais são alguns dos símbolos da comunhão? Nós vemos que primeiro Abraão recebeu comunhão. Gênesis 14, versículo 18. A gente vê isso. O corpo e o sangue do Cordeiro Pascal apontavam para a mesa do Senhor. Nós vemos isso lá em Êxodo capítulo 12. Aquele momento ali, ele estava mostrando exatamente o que aconteceria com Jesus há anos na frente. Depois nós vimos a mesa dos pães da propiciação no templo de Moisés. Nós vemos também lá em Levítico, capítulo 24. Enfim, no Testamento, na Bíblia, está cheio de símbolos que nós vemos em relação à comunhão. Outro aspecto, com que atitude devemos chegar à mesa do Senhor? Com o desejo de participar. Então, eu só posso me achegar, só posso ter comunhão com alguém se eu tiver vontade de estar junto. Desejo de estar junto. Desejo. Outro é fé. Crendo. Fazemos isso em Hebreus 11, versículo 6. E outra coisa, em relação à atitude, quando chegarmos à mesa, é lembrando. É um memorial. Quando eu chego na ceia, a ceia nos reporta ao quê? Primeiro, a saída do Egito. Depois, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo. Então, quando nós lembramos de comunhão, na Bíblia nós nos referimos a esse aspecto. Nós temos que levar isso em consideração. Chegar diante de Deus, sabe, com humildade, com simplicidade, com desejo de ter e manter essa comunhão com Deus. Outro aspecto é com gratidão. Ser gratos. De onde nós viemos? O que Deus fez por nós? A transformação, o sacrifício que Jesus fez, nós temos que ser gratos. Um dos aspectos da comunhão é gratidão. Outro aspecto é com o corpo. Eu sou um com a igreja. Eu não sou um distinto da igreja. Não, eu sou um com a igreja. E, na verdade, vou mais além, eu sou a igreja. Eu sou o corpo. Na verdade, eu fazer que o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Ou seja, com a igreja, eu sou um só. Então, nós temos que ter essa ideia. Outra é participando juntos de tudo. É na alegria, na tristeza. A gente, quando se reúne aqui para... Penso quando faz um café da manhã, é uma festa, porque todo mundo ri, todo mundo brinca, todo mundo tira um sarro do outro, né? Tudo lógico com respeito. A gente tem que ter essa comunhão. A gente está vivendo nós estamos vivendo uma época difícil. E para muita gente entender a questão de comunhão, hoje, às vezes muitas pessoas estão entendendo de uma forma bem drástica hoje. Por quê? Porque pessoas que tinham o hábito de estar todo dia
fora de casa com os outros, já não pode mais. Então hoje nós temos que, além de ser gratos, nós temos que entender que ter comunhão, aliás, que viver em comunhão é, acima de tudo, ter o desejo de andar em unidade. Sabe, sentir saudade do outro. Ligar. E aí, meu brother, meu irmão, tudo bem? Vou orar por você. E a gente está andando junto. Primeiro pão que partimos, o cálice que abençoamos, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão no sangue de Cristo. O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo. É comunhão, é viver junto. Primeiro, Jesus, nosso sumo sacerdote, instituiu a mesa e nós, como sacerdote, participamos juntos. Não é uma coisa separada, é tudo junto. Na comunhão, a participação é junta. Em segundo aspecto, a comunhão é um ato de repartir e é bíblico que os crentes partam o pão e bebam o cálice juntos. Por isso que a ceia é feita junto. E na hora ali o pastor pergunta. Na verdade está na Bíblia, né? Se você não está de acordo, não participe. Ou se quiser participar, vá, pede perdão e participa da ceia. Tem que ter essa intimidade. Atos 2:46, ele fala o seguinte: e dia após dia eles regularmente reuniam-se no templo com um propósito único e em seus lares partiam pão. Participavam das refeições com alegria e simplicidade de corações generosos. Constantemente louvavam a Deus e ganhavam favor da vontade de todo o povo. E o Senhor continuava acrescentando diariamente os que estavam sendo salvos da morte. Então, nós temos que andar juntos. Andar junto. Comunhão é estar junto, ligado. Outro aspecto, o que podemos esperar receber da comunhão? Você, acho que há de convir comigo, tem gente que se aproxima, muitas pessoas se aproximam de nós, ou de você, às vezes com simplesmente interesse em alguma coisa. Se você tem algo de valor que ela possa, de repente, desfrutar, então ela vai se aproximar de você porque ela tem esse interesse. Felizmente, a comunhão, ela também tem algo similar. Então, o que você pode esperar receber da comunhão? De uma forma direta, clara. Primeiro, para os dignos, que são aquelas pessoas que são próximas, que são quistas, que são, sabe, do convívio. Primeiro, cura e saúde. Quando você participa da comunhão diretamente com Deus, você recebe a libertação, a cura, você recebe vida. Você recebe restauração quando você está junto. Outro aspecto é vida e vivificação. E para quem não participa, sabe? Porque, como eu falei, algumas pessoas se achegam para você por causa do interesse. Então, pessoas que chegam com interesse, sem objetivo de ter comunhão, elas são réus do corpo e do sangue do Senhor. Então, chegar na mesa da ceia, indigno, com pecado, sabe? Com ofensa, enfim, em delitos, você simplesmente está se arruinando. Você precisa rever essas coisas antes de participar da comunhão. Nós precisamos rever isso antes de entrar na comunhão. Comer e beber é juízo para si, como eu falei. Então eu não posso entrar na comunhão, ou ter comunhão com você, indignamente. Não, eu não posso. Eu tenho que rever os princípios. Tenho que me rever. Por que eu quero ter comunhão com fulano?
Porque eu quero ter comunhão com meu irmão. Qual é o objetivo? Em que eu vou me beneficiar? O que é que eu tenho a oferecer? Na comunhão, desculpa, não é só questão de você receber, você tem que oferecer também. Oferecer a mão, a ajuda, oferecer, sabe? O seu coração, abrir a sua vida para isso. Outra, em relação aos indignos, são os fracos, doentes e mortos. Na comunhão, felizmente, quem entra na comunhão de uma forma indevida sofre algumas consequências. E isso é bíblico. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 11:30, fala, por isso há entre vós muitos fracos e doentes. Ele fala também de alguns que já dormiram, ou seja, morreram. Só que não necessariamente de uma forma morreu de fato. Não, mas morreu espiritualmente. O amor se esfriou. A comunhão que tinha anteriormente já não é mais a mesma comunhão. O desejo de participar, o desejo de andar juntos já não é mais o mesmo desejo. Então deixou de ser comunhão. Deixou de ser. Agora o que deveria ser comunhão, às vezes pode ser repulsa, raiva, não quero mais, enfim. Mas a comunhão, ela requer uma entrega. E para que a gente tenha essa comunhão, nós precisamos viver em comunhão. Tanto concernente com, a exemplo, da ceia do Senhor na igreja, como também no nosso dia a dia, com os nossos irmãos, amigos, familiares, enfim, com todo mundo. E com Deus acima de tudo. Amém? Que Deus abençoe. Obrigado. Gente,